Olá, pessoal! Hoje eu quero apresentar a vocês a nossa linda boneca japonesa, a Miuri. Preparem suas agulhas e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa fofura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Uma das estrelas do nosso projeto é a roupa da nossa boneca japonesa. E hoje nós vamos dar os primeiros passos fazendo o casaco dela, que vai dar muito charme para o nosso projeto. Preparem suas agulhas e vem comigo. Dando continuidade ao nosso projeto, hoje nós vamos trabalhar na roupa da nossa boneca japonesa. O vestido dela, ou kimono, ele vai ser dividido em duas partes. Na verdade, três partes, né? Porque nós vamos fazer o casaquinho primeiro, depois a parte da saia, e depois a gente vai fazer aquela faixa que vai unir, né, essas duas peças, tá? Então hoje nós vamos começar a roupa da nossa boneca japonesa pelo casaquinho. Vamos começar a fazer o casaquinho. Então, como que nós vamos fazer? Eu estou usando a agulha número 3, tá? Que eu quero uma peça mais soltinha, então eu uso a agulha número 3. E vou começar fazendo um nó corrediço. E agora, vou fazer 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vinte e um, 22, 23, 24, 25. Eu tenho um total aqui de 25 correntinhas. Agora eu vou voltar nessas correntinhas fazendo 24 pontos baixos. Então eu começo aqui na segunda correntinha depois da agulha, né? Tem essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. E vou fazer 24 pontos baixos. 2, 3, 4, 22, 23 e na última 24. Só lembrando aqui da cor das linhas, né? Essa linha aqui é a chiclete, que eu tô usando da Círculo, da Linhas Amigurumi. E essa daqui é a 3131, na cor chiclete, tá? Caso você queira fazer na mesma cor que eu tô fazendo. Então eu fiz essa segunda carreira, eu fiz 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e 20 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
17, 18, 19 e 20. Faço um aumento. E finalizo com um ponto baixo. Então, eu finalizei essa carreira número 3 com 26 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 4. Então, eu faço uma corrente e viro o meu trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, um aumento e 22 pontos baixos. Um, dois. Vinte e um, 22. Faço mais um aumento e finalizo com um ponto baixo. Ao final dessa carreira 4, eu vou ter 28 pontos baixos. Agora, para fazer a carreira número 5, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui nos pontos de base, eu vou pular 6 pontos de base e no 7º ponto eu vou fazer um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou voltar a fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma vez, eu vou pular 6 pontos de base e no 7º eu vou fazer um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu faço um ponto baixo e finalizo a minha carreira com mais 2 pontos baixos. Então, eu finalizei essa carreira número 5 também com 28 pontos baixos. E agora já tenho aqui os buraquinhos para fazer as mangas do meu casaquinho. Na carreira número 6, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo, um aumento, e agora eu vou trabalhar mais 24 pontos baixos. Então, ó, esse primeiro ponto baixo aqui, ainda naqueles 3, né, que eu tinha feito. E agora na corrente, ó, presta atenção, porque o primeiro ponto, que vai em cima da corrente, que essas correntes que a gente fez aqui, ó, é bem aqui no comecinho, ó. Tá? Então, bem aqui no comecinho já tem o primeiro, ó. Vou fazer ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que eram os pontos das correntes, né? Agora eu vou trabalhar nos 10 pontos de base novamente, olha aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E mais uma vez nas 6 correntinhas. Ó, atenção que a primeira bem aqui no comecinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 das correntinhas. Faço um ponto baixo no ponto de base, mais um aumento e finalizo a carreira número 6 com um ponto baixo, totalizando aqui 30 pontos baixos. Agora, para a carreira número 7, nós vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho, um ponto baixo, um aumento, e 26 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 26. Faço um aumento e finalizo com um ponto baixo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha e vou finalizar o meu trabalho. Vou cortar a linha, puxar essa linha aqui, finalizei aqui o meu trabalho. Vou aproveitar já e já vou guardar essas linhas, tá? Já vou embutir essas linhas para dentro do meu trabalho. Do mesmo lado que eu terminei, eu já coloco a linha aqui, por isso que eu fiz esse nozinho aqui, ó. E já passo a linha lá por alguns pontinhos aqui para trás. Passei a linha, corto o excesso, faz a mesma coisa aqui com a linha do começo, né? Que a gente começou o trabalho. Passo por alguns pontinhos. E já posso cortar. Antes da gente trabalhar na manga, eu já quero fazer a finalização. Para fazer essa finalização, eu vou pegar aqui a cor aquário e vou fazer o contorno das laterais. Eu não preciso fazer o contorno aqui embaixo, tá? Para a gente fazer o acabamento do casaquinho, o que eu vou fazer? Então, eu tô aqui do lado que tem as alcinhas, olha, eu vejo bem as alcinhas aqui. Eu vou prender a linha aqui bem no finzinho do último ponto aqui embaixo. E eu vou fazer, deixa eu só deixar esticadinho para mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o acabamento nesta lateral, aqui em cima e nessa outra lateral aqui. Eu não preciso fazer o acabamento aqui embaixo, porque ele vai ficar escondido embaixo da faixa que nós vamos fazer depois, tá? Prendo a linha aqui no último ponto. E vou fazendo ponto baixíssimo
em toda a lateral do casaquinho. Fazendo ponto baixíssimo. Lembrar de pegar bem na beiradinha, olha, para ficar um acabamento bonito. Tá? Vai ficando todo assim. Então, nós vamos continuar contornando toda essa parte lateral e em cima do casaco. Eu tô acabando aqui de dar a volta na lateral. Com ponto baixíssimo. E o último aqui vai ficar desse jeito. Corto a linha. E posso puxar o fio. É isso que vai ficar. Desse jeito. Já vou passar essa linha lá para trás. Coloca a linha na agulha de tapeceiro. E já passo essa linha lá para trás. Vou dar um nozinho aqui para trás, né? Para prender bem essa linha. E pode passar no meio de alguns pontos para poder cortar isso aqui depois. Ó, passei lá no meio, verifiquei se não tá aparecendo aqui, né? Porque às vezes a gente passa demais. Olha, ficou desse jeito. Faz a mesma coisa do outro lado, com a linha que você começou. Agora, eu tenho mais um acabamento para fazer. Agora eu vou pegar a linha branca para fazer mais esse acabamento e vou prender na alcinha de fora da linha azul. Aqui, ó, essa alcinha de fora da linha azul. Vou deixar um pedacinho maior para fazer o arremate depois, fica mais fácil pra gente. Vou prender essa linha branca aqui. E mais uma vez, eu vou fazer ponto baixíssimo só nessa argola de fora do azul aqui, olha. Então, aqui ponto baixíssimo agora, só na argola de fora, olha, do ponto azul. E aqui finalizando, no último, mesmo processo, tá? Você pode cortar a linha, puxar e também coloca a linha na agulha de tapeceiro e envia a linha lá para trás. Aqui, ó, vou passar por essa azul, vou passar por essa rosa aqui. Ó, vai ficar um acabamento bonito, né? Nessa azul aqui eu vou dar um nozinho. E vou passar por entre alguns pontos aqui para poder cortar. A mesma coisa do outro lado. Outro lado aqui já tá mais fácil, porque como eu comecei ele aqui embaixo, ele já tá mais para trás, né? Então, só vou enviar ele para cá.
Vou dar um nozinho num ponto qualquer aqui. E passar a linha lá por uns pontos para poder cortar. Pronto. Então, aqui eu já fiz a parte do casaco com o acabamento. Já tá pronto o acabamento dela. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as mangas. Como que eu vou começar as mangas? Como que nós vamos fazer agora as mangas? Você coloca a peça aqui para marcar aonde você vai começar. Essa aqui, ó, a parte que tá azul e branca, é a parte do pescoço. Então, ela fica para baixo de você aqui. Essa parte aqui é a parte do corpo. E esse lado aqui é o lado esquerdo da camisa, esse é o lado direito da camisa. Vou começar pelo lado esquerdo. Eu vou prender a linha aqui embaixo, no primeiro ponto, que tinha o ponto de base aqui, ó, no primeiro ponto que eu deixei sem fazer nada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui no primeiro, eu vou prender a linha. E nesse mesmo ponto que eu acabei de prender a linha, eu vou fazer um ponto baixo. No mesmo ponto. E agora eu vou fazer, no entorno desse buraco aqui que ficou, vou fazer mais 11 pontos baixos, porque lembra, eu tenho 6 pontos desse lado e 6 pontos desse, então eu quero totalizar 12 pontos. Deixa eu só jogar essa linha lá para trás, para ela não ficar me atrapalhando aqui. Então, eu já fiz um, né? Eu vou fazer mais 11. 2, 3, 4, 5 e 6. Você dá uma viradinha no seu trabalho aqui, ó, para você pegar os 6 pontos do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem que pôr a agulha aqui, ó, no 6º ponto. E vai fazer mais 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, você totalizou 12 pontos baixos. Essa foi a primeira carreira, que eu vou começar a marcar aqui novamente. A primeira carreira da manga. Então, a primeira carreira da manga, a gente finalizou com 12 pontos baixos. A segunda carreira da manga, eu também vou fazer com 12 pontos baixos. E agora, eu já vou unir os dois lados, né? Eu prendi a linha aqui e fiz um primeiro ponto baixo no mesmo lugar, né? Então, esse é o meu primeiro ponto da próxima carreira, da carreira número 2. Carreira número 2 também com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, na carreira número 3, eu vou fazer 8 pontos baixos
Então, vou fazer aqui. Tá um pouquinho difícil, mas a gente consegue. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer 2 aumentos, então, um aumento, o segundo aumento, e vou fazer 2 pontos baixos. Finalizei essa carreira número 3 com 14 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 4 com 14 pontos baixos também, só ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 13, 14. Finalizei a carreira número 4 com 14 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira, se ficar esse buraquinho aqui, ó, no seu também, que é da junção, depois a gente fecha ele por dentro. A hora que a gente for fazer aqui a finalização aqui com a linha, a gente também dá um pontinho aqui e fecha, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Agora eu vou fazer a carreira número 5 com 9 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 aumentos, um aumento, segundo aumento e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Eu finalizei essa carreira número 5 com 16 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a carreira número 6 com 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 15 e 16. Finalizei a carreira número 6, 16 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 7, com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 aumentos, um aumento, 2 aumentos. E 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Finalizei essa carreira número 7 com 18 pontos baixos. A carreira número 8, eu vou repetir os 18 pontos baixos.
16, 17 e 18. Agora eu vou começar a carreira número 9 com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer 2 aumentos, um aumento, 2 aumentos. E vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei a carreira número 9 com 20 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 10 com 20 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2. Dezoito, 19, 20. Finalizei essa carreira 10 com 20 pontos baixos. Agora nós vamos para a última carreira, carreira número 11, com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 aumentos, um aumento, 2 aumentos e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posso aqui já puxar o meu fio, cortar o excesso. E aqui nós vamos fazer aquele ponto falso que a gente faz nos acabamentos das peças circulares, né? Então, tô colocando aqui a minha linha na minha agulha de tapeceiro. Para finalizar. Tem esse primeiro ponto, vou pular esse primeiro ponto e vou no segundo ponto. Vou colocar a agulha de fora para dentro, pegando as 2 alcinhas e vou puxar. Volto lá naquele meu primeiro ponto, do meio para dentro e puxo também. Venho aqui para o lado de dentro do meu trabalho e faço o acabamento, né? Pego um pontinho qualquer, dou um nozinho. E a gente vai embutindo essa linha aqui, ó, em alguns pontos para ficar. Depois a gente vai voltar nessa manga que a gente vai fazer também um acabamento em branco nela, tá? Mas por enquanto ela vai ficar assim, ó. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que faz. Vou aproveitar que eu tô com a linha aqui, ó. Isso aqui, a gente pode deixar até um pouco maior essa linha aqui,
Lembra que eu falei que às vezes fica esse buraquinho aqui, né, porque a gente às vezes afrouxa o ponto um pouco para pegar do outro lado, ó. Você vem com a linha aqui num pontinho desse lado aqui, ó. E num pontinho do lado de lá, ó. Passa e faz um nozinho. Olha aqui, ó. Pronto, você fechou. Não tem mais buraquinho. Tá bom? Ah, mas ficou um pouquinho ainda. Vai dando uma... Vai arrematando aqui mais ou menos. Não puxa demais, para não ficar repuxado o seu trabalho, tá? Mas é só ir fechando ali, ó. E depois você passa a linha aqui por alguns pontinhos. Ó. Fica perfeito. E pode cortar o excesso da linha aqui. Agora nós vamos fazer a outra manga. Nós vamos deixar o casaquinho na mesma posição do começo, que é pescoço, né? Lembrando que o azul é o pescoço. Peraí, só que é o contrário aqui, né? A frente para cima. Então, pescoço, a parte das costas, a manga que eu já fiz aqui na esquerda, e agora eu vou fazer essa outra manga na direita. Aonde que eu vou prender a linha agora? Agora, deixa eu só tirar minha linha aqui que tá. Então, vou deixar um pedacinho de linha maior, chega a fazer aquele arremate. Vou vir com a minha linha aqui no primeiro ponto. Vou prender a minha linha. E aqui no primeiro ponto mesmo eu já faço um ponto baixo. Opa, puxei alguma coisa que não devia ali. Já faço um ponto baixo. E agora faço mais 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar o trabalho. Ah, lembra de pôr essa linha aqui, ó, que sobrou pro lado de dentro, para não ficar te atrapalhando. Passa lá pro lado de lá, ó. Aí ela não fica te atrapalhando aqui na hora de você fechar. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, eu vou fazer os outros 6 do outro lado do casaco. Para somar os 12. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6. Então, eu fiz essa primeira fileira com 12 pontos baixos, 6 do primeiro lado e 6 do outro lado. Agora, assim como eu fiz na outra manga, a segunda carreira, eu vou fazer 12 pontos baixos. Lembra, essa aqui foi o que eu prendi a linha, aqui é o primeiro ponto. Então, 12 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9.
10, 11 e 12. E agora eu vou repetir exatamente as mesmas carreiras que eu fiz na primeira manga, tá? Lembrando, olha, ficou o buraquinho ali, depois a gente vai voltar lá e vai fechar, como a gente fez na outra manga. Então vamos lá. Lembrando, carreira 3, com 8 pontos baixos, 2 aumentos e 2 pontos baixos. Carreira 4, com 14 pontos baixos. Carreira 5, 9 pontos baixos, 2 aumentos e 3 pontos baixos. Carreira 6, 16 pontos baixos. Carreira 7, 10 pontos baixos, 2 aumentos, 4 pontos baixos. Carreira 8, 18 pontos baixos. Carreira 9, 11 pontos baixos, 2 aumentos, 5 pontos baixos. Carreira 10, 20 pontos baixos. E carreira 11, 12 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos. Então, vai fazendo aí exatamente como fez na outra manga. Eu vou fazendo aqui também. E assim que acabar, eu volto para a gente fazer a finalização das mangas, o acabamento nas mangas. Eu finalizei a outra manga, né? E agora eu vou fazer aquele mesmo processo de que se tiver algum buraquinho, alguma coisa aqui, olha, aonde eu comecei, né, o trabalho, às vezes fica aqui, ó. Então, pega lá um ponto aqui em cima, um do outro lado, passa a linha, verifica se fechou. Ó, tem mais um pedacinho aqui, né? Então, passa a linha, passa do outro lado. Olha. Dá um nozinho. Pronto. Não tem mais nada. Agora já pode passar. Já deu o nozinho, né? Então já pode passar aqui a linha por alguns pontinhos para cortar. Pronto. Olha aqui. E agora a gente vai fazer um acabamento aqui na manga. Olha, você vê aqui onde que é a parte de baixo da manga, para o acabamento sempre ficar pro lado de baixo, né? E insere a linha branca. Não tem um ponto exato, tá? Escolhe o lado de baixo para não ficar chamando muita atenção, na hora de fazer o acabamento. Insere a linha branca, prende a linha branca aqui, né? E a gente vai fazer em volta de toda a manga um ponto baixo. Então, eu vou começar um ponto baixo no mesmo ponto que eu prendi a linha. E vou fazer um ponto baixo em todos os outros pontos dessa manga aqui. Um total de 22 pontos baixos. E aqui terminando. 21 e 22. Corta a linha. Puxa aqui e pode fazer um pontinho falso, como a gente vem fazendo nos outros. Não precisa ser no primeiro aqui, pode ser aqui no segundo.
E vem e finaliza aqui o ponto, um ponto falso. E aqui tá feito o ponto falso. Vou pelo lado de dentro, passo a linha lá. Vem com a linha lá onde a gente começou o ponto, para dar um nó lá naquela linha que tá sobrando, ó. Olha, presta atenção para não repuxar. Aí aqui você dá um nó com a linha do começo e a linha que você terminou agora. Dou 2 nozinhos aqui só para garantir que não vai escapar. E passa aqui pela linha branca mesmo, tá? Na hora de finalizar, é importante que você finalize aqui, ó, passando pela linha branca. Porque sempre aparece um pouco da parte de dentro da manga, né? Quando a manga é muito larga, assim. A hora que você coloca na boneca, aparece um pouco. Então, se você passar pelo próprio branco, olha, pode cortar, não vai aparecer, tá? E vou fazer aqui pelo outro lado também. Tem hora que a gente vai colocar a linha na agulha, dá um banho na gente, né? Olha. Vem aqui pelas alcinhas, vai passando por trás das alcinhas brancas, tá? Para não ficar aparecendo. Olha. Puxa. E pronto. Faz o mesmo processo na outra manga, tá? E já volto aqui para mostrar como ficou. Para que meu casaco fique com a cor mais compatível depois com a saia, eu vou fazer um outro acabamento em cima desse azulzinho aqui, olha, que eu fiz aquário. Eu vou fazer um outro acabamento. Vou fazer esse acabamento com a cor Netuno, que eu vou usar a Netuno para fazer a faixa depois de fechamento do casaco e da saia. Então, vou fazer ele aqui também, para que ele combine, fique da mesma cor. Então, vou vir aqui nessa primeira alcinha que eu fiz aqui, que é só um alcinho, olha, só o que a gente tá vendo pro lado de lá. E aqui, eu vou prender a linha e já vou no seguinte fazer um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo esse ponto baixíssimo em todas essas argolinhas que sobraram aqui depois da parte branca, olha. Vou vindo fazendo esse ponto baixíssimo em todo esse azul, que eu quero que fique assim, olha. Que fique o branco e o azul inteiro, que ele mostre esse azul inteiro. Então, eu precisei fazer o azulzinho primeiro, para que eu pegasse a argolinha da frente para fazer o branco, e agora eu tô pegando a argola de trás com o Netuno para fazer o acabamento que eu quero que fique aparecendo no casaco, tá? Então, vou circular aqui todo o casaco. Olha como fica bonito. Fica esse acabamento meio em relevo. E o branquinho aqui fica como se fosse um babadinho pro lado de fora, ó. Olha. Fazendo aqui com vocês.
Aqui. Esse Netuno combina muito com a cor chiclete, né? Fica muito bonito. Lembra que você pode fazer com a cor que você quiser, né? Eu tô te dando sugestões, eu tô te dando dicas, mas você faz com a cor que você gostar mais. Ah, Carla, não preciso de tantos detalhes, eu não quero tantos detalhes, não tem problema. Faça o tanto de detalhes que você quiser. Eu tô aqui te dando as dicas, mas você fica à vontade para fazer da cor que você quiser, do jeito que você quiser, né? Na verdade, os projetos ficam muito bonitos quando eles ficam com cores diferentes, que as pessoas usam, né? Cada um tem uma criatividade, cada um gosta mais de uma cor, gosta menos de outra cor. E aí você, de acordo com com o seu gosto, né? Com o que você gosta mais de fazer, aí você vai dando o seu charme, né? Você vai dando o seu toque especial. Olha aqui, quase no fim. E aí as peças se tornam muito únicas, porque a gente coloca o charme da gente, né? Vou puxar aqui, vou cortar essa linha. E já vou fazer o acabamento. Passando lá pro lado de lá, a linha, né? Passando pro lado de dentro. Olha. Aqui aquela mesma história, né? Pega um pontinho, pode ser até esse azulzinho aqui mesmo, olha. Dá um nó. E passa a linha em alguns pontos para firmar essa linha. Olha. Faz o mesmo do outro lado. Passa essa linha lá pro lado de lá. Dá um nozinho. Vou passar mais alguns pontinhos aqui, porque ela não ficou muito bem presa, não. Pronto. Você só tem que se preocupar se tá aparecendo essa finalização que você está fazendo, se aparece pelo lado de cá, porque pelo lado de dentro não tem problema, porque vai ficar embutido na boneca, né? E agora eu vou colocar aqui para você ver. Vou colocar aqui no corpo dela. Para você ver como que deu um charme colocar. Esse cantinho aqui, gente, deixa eu só explicar um negócio. Se ficar aparecendo um pedacinho da outra linha azul aqui, olha, não tem problema. Esse pedacinho da cor-de-rosa também não tem problema, porque a gente vai colocar a faixa. A faixa vai vir aqui por cima, assim, ó. Então não vai aparecer, tá? O importante é aparecer. O importante é aparecer o acabamento na cor Netuno. O importante é aparecer o branquinho como se fosse uma renda por dentro da blusa dela, tá? Então não tem problema
Ah, mas aqui ficou aparecendo um pouquinho da linha. Não tem problema nenhum. A gente vai colocar a faixa por cima. Eu vou colocar aqui um alfinete só para mostrar como que vai ficar quando tiver fechadinho. E olha. É isso. Esse alfinete não ficou bom, né? Vamos colocar um branco só para não chamar tanta atenção. Olha aqui. Vou colocar bem aqui na pontinha que vai ficar escondido pela faixa que a gente vai fazer depois. E é isso. Ela fica exatamente assim, ó. Esse aqui é o fio que a gente vai prender na cabeça depois, né? Tem um alfinete aqui também. Deixa eu colocar ele aqui para prender a camisa. Olha. Esse é o casaco da boneca, a primeira parte. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!